Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E nós vamos ler do verso 20 até o verso 22. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, do verso 20 ao verso 22. A palavra de Deus diz assim: Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez nesse dia a Tua voz. E essa é a grande expectativa dos nossos corações, ouvir uma palavra que venha do Senhor. Não estamos aqui para ouvir a opinião dos homens, as doutrinas humanas, as filosofias do mundo, mas estamos aqui para ouvir Tua voz, Senhor. Fala conosco através do Espírito Santo, ministra a Tua palavra, palavra que é alimento para nós, alimento espiritual, que fortalece, palavra que liberta do erro, do engano. Senhor, nós queremos Te ouvir, nós precisamos Te ouvir. Para isso também eu entrego a minha vida a Ti, meu Deus, clamando por graça, misericórdia e unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade e que ela quebre as barreiras, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz essa noite em Tua casa. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele traz um texto a respeito da ceia do Senhor, que daqui a pouco nós vamos participar, como é o nosso costume, no primeiro domingo, na primeira quinta de cada mês. E o apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo a respeito da como deveria ser a ministração da ceia, como nós devemos nos preparar para ela. Ele fala sobre o significado dela. E nesses versículos, especialmente aqui os que lemos agora à noite, não é? Nesses 3 versículos, 20, 21 e 22, ele ensinando sobre a ceia, precisa dar uma repreensão à igreja. As palavras que nós lemos aqui são palavras de repreensão. O apóstolo Paulo está repreendendo a igreja porque havia durante a ceia um comportamento ainda inadequado. Havia ainda entre os irmãos um hábito que não era correto. Algumas pessoas comendo, outras não. Algumas pessoas até se embriagando, ou seja, deixando de lado o sentido que Deus instituiu quando Jesus nos ordenou participarmos da ceia em sua memória. Parece que isso estava sendo esquecido e outras práticas estavam tomando lugar de algo que deveria ser muito simples e muito prático. Então isso leva o apóstolo Paulo a repreender esta igreja por causa da postura de alguns irmãos diante da ceia do Senhor. Veja, a ceia simboliza tudo o que Jesus ia enfrentar com a sua morte. Quando ele a instituiu, juntamente com seus discípulos, ele ordenou que eles celebrassem dessa forma depois da sua morte, para lembrar do que ele faria dentro de alguns momentos. Foi o último momento de Jesus com seus discípulos. Ele parte o pão, ele distribui o cálice, ele diz que o pão tem um sentido, um significado, diz também que o cálice tem um símbolo, um significado, e diz que os discípulos deveriam depois continuar fazendo esta cerimônia para lembrar do que ele faria. E o que ele faria foi o que fez, logo depois desses acontecimentos, ao morrer na cruz. Morrer simbolizado ali pelo pão, que simbolizava a sua carne, que sofreu, que foi maltratada, e também o cálice, que simbolizava o seu sangue, que foi vertido para o perdão dos nossos pecados. Então Jesus estava pronto para entregar a sua vida para resgate de muitos, como diz a palavra de Deus. E isso foi simbolizado
nesta ceia, nesta cerimônia, que ele nos deixou como uma ordenança. Agora, pensando nisso tudo, olhamos para a igreja lá em Corinto e vemos que alguns irmãos não estavam preparados para aquele momento, não estavam entendendo o que estava sendo feito, não compreendiam o sentido daquela cerimônia. Diante de tudo o que ela significava, eles estavam adotando um comportamento completamente errado. E muita gente, ainda hoje, está, de fato, também confundindo as coisas e tendo um comportamento inadequado diante deste momento que é a ceia do Senhor. Então, também eu quero usar essa noite alguns textos que mostram reações das pessoas diante da cruz de Jesus. Cada pessoa tem uma reação diferente. Assim como diante da ceia podemos ter reações diferentes, eu queria então olhar para a Bíblia junto com você e perceber que nem todos têm a mesma reação diante dos mesmos fatos narrados pela Bíblia. E quando olhamos para a morte de Jesus na cruz, as passagens que narram a sua morte, narram também a reação de algumas pessoas diante dela. Se hoje estamos diante da ceia, a Bíblia diz, o próprio Paulo nesse texto, diz que nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Então a celebração aqui é daquilo que Ele fez na cruz. E a reação das pessoas na cruz muitas vezes se reflete na reação que alguns de nós temos na ceia diante da igreja. E é disso que eu quero falar, para que a gente possa se indagar. Qual a minha reação diante da ceia? Qual a minha reação diante do sacrifício de Jesus? Como eu reajo àquilo que Jesus fez por mim? Olhando para os textos sagrados. O primeiro deles está em João, no capítulo 19. Eu quero ler com você João capítulo 19, versículo 23 e versículo 24. Um texto conhecido que diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Veja, se cumprindo a Escritura. Que Escritura? Salmo número 22, descreve o sofrimento do Messias, traz essas palavras de que suas vestes seriam repartidas por lançamento de sortes, e isso se cumpre quando Jesus está morrendo na cruz. Soldados estão ali, presenciando a sua morte, mas a única preocupação que tinham naquele momento era o que fazer com as suas vestes. Algo que ainda pudesse ter um valor financeiro. A veste de Jesus e especialmente a sua túnica, descrita aqui como uma túnica de primeira linha, que teria algum valor substancial. E eles então dizem, não vamos repartir, porque isso vai estragar a túnica. Vamos lançar sortes para ver quem vai ficar com ela. Então, qual é a reação aqui diante da morte de Jesus para esse grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas representado aqui pelos soldados são aqueles que só se preocupam com as coisas materiais. Estão diante da morte de Jesus, mas a preocupação é o que eu vou ganhar com isso. Como eu vou me utilizar desta herança de Jesus. As suas vestes, a sua túnica, de alguma forma, tem que ser transformadas em lucro para mim. Jesus está salvando o mundo ali na cruz. Jesus está perdoando os pecados, mas aqueles ali só querem tirar tudo dele. Já o despiram, já estão de posse de suas vestes e sua túnica, e agora repartem entre si, porque sua única preocupação é tirar alguma coisa de Jesus e alguma coisa material. Amados, algumas pessoas hoje
ainda na igreja que tem nestas coisas, nas coisas materiais, o teu coração. Aqueles que repartem as vestes de Jesus só têm um interesse, um lucro material. Sua morte vai produzir um lucro. Sobraram vestes que nós vamos poder repartir. Ainda hoje na igreja há pessoas que estão atrás simplesmente do que Jesus pode dar, do que Ele tem para oferecer. E a Bíblia adverte claramente por princípio que se eu até prosperar, não posso colocar o meu coração nessas coisas. Porque aquele que tem um coração nessas coisas ignora a morte de Jesus como fizeram os soldados. E sua única preocupação era repartir aquele lucro que viria da sua morte. Também em Mateus, no capítulo 6, eu quero ler contigo Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. O próprio Senhor Jesus nos ensina: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus está ensinando que o nosso tesouro está, ou deveria estar, no céu, e não aqui na terra. Quando nós invertemos essas coisas no nosso coração, nós somos guiados por um desejo, por uma cobiça, por uma vontade de ter mais, por um desejo de extorquir mais de Deus, se é que isso é possível, e assim podemos assumir um comportamento como este dos soldados. Um comportamento como aqueles na igreja em Corinto, que ao participar da ceia, tomavam suas refeições de maneira independente uns dos outros. Faziam apenas cuidando daquilo que é próprio de cada um. Num ditado popular, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Era esse também um pensamento que havia na igreja e que foi alvo da repreensão do apóstolo Paulo. Uma segunda reação diante da morte de Jesus eu quero mostrar a você em Mateus capítulo 27. Em Mateus capítulo 27, do versículo 41 até o versículo 43, está escrito: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui há um segundo grupo de pessoas presenciando a morte de Jesus. São sacerdotes, são religiosos. E o que eles têm para dizer naquele momento? Impropérios a Jesus, ofensas a Jesus. Zombam de Deus e zombam da graça de Deus. Dizem: ora, ele não dizia ser filho de Deus? Que Deus agora venha livrá-lo dessa cruz. Ele não dizia que era amado? Como alguém amado pode ser deixado em tanta humilhação e sofrimento? Diziam os sacerdotes a respeito da morte de Jesus, zombando de Deus e zombando da graça de Deus. E como eu disse, o que mais impressiona nesse grupo é como diz o verso 41, os principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ou seja, o que tinha de melhor em termos de religiosidade naquela época. Eram os sacerdotes, já num cargo, eram escribas, também num cargo religioso importante, eram anciãos, homens experientes na sua religiosidade. Então foram os religiosos que zombaram de Jesus, que escarneceram da sua graça, que zombaram daquilo que ele estava fazendo. Queridos, será que muita gente na igreja toma a ceia e ao mesmo tempo zomba de Jesus? Será que isso é possível? E eu, consternado, preciso dizer, é possível, porque foi assim no tempo de Paulo. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 11, um texto em que Paulo está repreendendo uma igreja. Não é um pessoal do mundo, é uma igreja que estava tomando a ceia
sem a menor responsabilidade. Então pode ser que ainda hoje existam pessoas que são capazes de tomar a ceia e zombar de Jesus, e zombar da graça. A ceia como um símbolo da sua morte. Mostra então o texto onde Jesus está morrendo e tem gente zombando dele. Estamos aqui celebrando a sua morte e pode ter gente zombando dele, zombando com o mesmo tipo de comportamento. Talvez tenham se esquecido das consequências. E queridos, eu já vi isso acontecer nesses anos que eu tenho de igreja. Pessoas que acabaram de tomar a ceia e imediatamente cometeram pecados. Ou que estavam cometendo pecados que ninguém conhecia, mas que tomavam a ceia sem a menor cerimônia, porque ninguém estava sabendo. Isso é um tipo de zombaria do Senhor. Isso é como dizer a Ele: tu és mesmo poderoso? Então revela aquilo que eu estou fazendo aqui. E quantas vezes isso já aconteceu? Talvez tenham essas pessoas se esquecido de um princípio que está em Gálatas no capítulo 6, no versículo número 7, aonde diz a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, plantou, colheu. Há um princípio. E o que eu estou plantando com a minha zombaria, com o meu escárnio, o que plantaram aqueles religiosos, impressionante, eram religiosos. Será que hoje na igreja tem um grupo de religiosos que participam, que fazem, que são reconhecidos, mas que ao mesmo tempo zombam de Cristo no momento em que estão celebrando, presenciando, lembrando da sua morte? Foi o que aconteceu com esse grupo. Outro grupo também é retratado em Mateus 27, um pouco adiante do texto que lemos no versículo 54. Diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Aqui está um outro caso. Um outro homem, um centurião romano, um líder de um exército romano, que presencia acontecimentos extraordinários na hora que Jesus morre, e a Bíblia narra todos eles: terremoto, coisas tremendas, escuridão, tudo está acontecendo ali, e ele então dá esta declaração. Ele presencia coisas, como está no versículo 51, vamos ler? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí vem então o texto: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram então possuídos de temor. E aí fizeram esta afirmação: verdadeiramente este era filho de Deus. Veja a afirmação desse grupo. Só que isso não foi suficiente para mudar a vida desse centurião e desses soldados. Não há na Bíblia uma narrativa de que depois disto, depois dessa declaração, eles se tornaram cristãos. Eles apenas ficaram impressionados. A gente tem um grupo também na igreja de pessoas que se impressionam com as coisas que Jesus pode fazer. E ficam impressionadas com o poder de Deus. Eu lembro de Simão, o mágico, narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Se impressionam com a grandeza, se impressionam com o poder, fazem até grandes declarações dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas a vida do centurião, a vida daqueles soldados, não mudou com esta declaração. Foi como alguns outros que temos como exemplo na Bíblia, se impressionaram, foram tocados, sentiram alguma coisa, mas não se renderam. Queridos, há uma grande diferença entre a gente sentir uma emoção, a gente sentir um trimelique e a gente de fato se render a Jesus. Nós podemos ficar admirados com maravilhas que Deus faz, e faz mesmo,
Mas o que vai fazer diferença é a nossa rendição incondicional a Cristo. O centurião e os soldados apenas se admiraram e deram uma declaração, mas essa declaração não produziu salvação, não produziu mudança nem transformação em suas vidas. Outro exemplo disso que estou falando está também no livro de Atos. Vamos ler no capítulo 26, Atos, capítulo número 26, no versículo número 28. Leia aí comigo Atos, capítulo 26, verso número 28. Falando a palavra de Deus sobre o rei Agripa, Atos 26, 28, diz assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Lembra desse episódio? O rei Agripa ouviu uma pregação de Paulo, ficou impressionadíssimo com as coisas que Paulo falou, ficou tocado com aquilo que Paulo disse a respeito do Evangelho, a verdade que lhe foi revelada. E ao final de tudo, meio que ainda brincando, disse: Olha, Paulo, quase que você me persuade a me tornar um cristão. Por pouco eu não fui conquistado pela tua palavra. Há muita gente nesse estágio, há muita gente nessa reação diante de Jesus, dentro e fora da igreja. Pessoas que ouvem a palavra, pessoas que se impressionam com as coisas que Deus é capaz de fazer, pessoas que se deixam até tocar, mas que não experimentam uma rendição e uma mudança completa nas suas vidas. Foi assim como o rei. Gostou da palavra, é boa essa pregação, gostei, agradável, quase, mas não é ainda a hora de eu me render, não é a hora de eu me entregar. Um outro exemplo bíblico está em Marcos, capítulo 6, a respeito desse mesmo assunto. Em Marcos, capítulo 6, no versículo número 20, está escrito assim sobre a reação de Herodes. Marcos, capítulo 6, verso 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Olha a reação de Herodes à pregação de João Batista. A Bíblia diz aqui que ele sabia que João era um homem justo, sabia que João era um homem santo, sabia que ele falava a verdade, e ele ficava perplexo quando escutava João pregando e ouvia de boa mente. Veja, ele ouvia João com uma mente propícia a ouvir. Mas eu pergunto, isso mudou a vida de Herodes? Não, depois foi Herodes quem mandou cortar a cabeça de João Batista. Depois foi Herodes que mandou degolá-lo. Então, o que adianta ser tocado? O que adianta ter uma experiência? O que adianta ficar impressionado com as coisas que Deus faz, se eu não me render a Ele? Eu serei participante de um grupo que reage assim a Jesus. E como existem hoje pessoas participando desse grupo, dentro e fora da igreja. Como eu disse, esse grupo não escolhe distinção, irmãos, há sim na igreja também. Como Paulo repreendeu aos coríntios, haviam pessoas ali que reagiam de maneira diferente à ceia do Senhor. Ainda hoje a mesma reação acontece. Muita gente hoje passa por esse tipo de comportamento, admira o culto, admira as coisas de Deus, se emociona quando vem na igreja, mas não mudam as suas vidas, embora estejam na presença de Deus. Vejam, ao lado da cruz está o centurião. Na hora da ceia está o cristão na igreja. Se emociona, se impacta, mas não muda a sua vida. É essa a reação de muitos de nós à morte de Jesus, representada pela ceia. Outra reação está descrita no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 22, no versículo 54 e no versículo 55. Diz assim: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe,
E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Esse texto é muito conhecido, nós já falamos muito sobre ele. O apóstolo Pedro, tão íntimo de Jesus, tão próximo a ele, vai agora, diante do perigo, negar qualquer tipo de relacionamento com ele por 3 vezes numa mesma noite. E a gente fica impressionado, como é possível isso acontecer com Pedro? Lembra de Pedro? Aquele que estava sempre, aquele que viu a transfiguração, aquele que foi nos lugares mais íntimos de Jesus, aquele que recebeu os ensinamentos mais próximos, parte do trio, né, que era mais próximo, Pedro, Tiago, João. E aqui está Pedro negando que conhece Jesus. Mas, como já preguei aqui uma vez, o que chama atenção nesse texto é a pequena palavra dita aqui no final do verso 54. Prenderam Jesus, levaram ele para a casa do sumo sacerdote, e diz a Bíblia que Pedro seguia de longe. Ele seguia de longe, ele acompanhava de longe o que estava acontecendo com Jesus. Ele viu Jesus ser preso. Na hora que Jesus foi preso, você lembra que o Evangelho narra que Pedro teve uma reação intempestuosa, tirou a espada que ele portava e cortou a orelha de um dos soldados, como quem estava ali pronto, né, para reagir, para fazer e acontecer. Pronto, como ele mesmo disse, estou pronto até para a morte. Mas depois ele começa a ver as coisas acontecendo, Jesus sendo levado, está agora na casa do sumo sacerdote, já começam as ofensas, já começam os castigos físicos, e ele vai seguindo Jesus de longe. E essa palavra é que chama a atenção. Pedro, que tantas vezes esteve perto de Jesus, agora o segue de longe, agora está distante, né? Não está mais tão próximo de Jesus. Está seguindo Jesus de longe. E mesmo diante de Jesus, o seguindo de longe, o verso 55 diz que quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, quem se assentou? A multidão curiosa, as pessoas que estavam ali para ver o circo pegar fogo, os inimigos de Jesus, aqueles que estavam doidos para ver Jesus condenado, se assentaram no pátio. E aí a Bíblia diz, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro foi sentar com as pessoas que odiavam Jesus. Pedro vai se assentar tranquilamente, confortavelmente, com gente que não queria nada com Jesus, estava ali só para ver o circo pegar fogo. E ele continua observando Jesus lá de longe. Daquela fogueira havia um lugar que ele podia ver o que estava acontecendo com Jesus, mas, repito, de longe. Será que é essa a nossa reação, a reação de alguns de nós aqui a Jesus, a sua morte, ao que ele iria fazer? Hoje na igreja, será que muita gente faz a mesma coisa? Participa da ceia, mas segue Jesus de longe. Participa da celebração da sua morte, mas o segue distante. Quando precisa, se assenta na roda dos escarnecedores. Quando deseja, senta com gente que não quer nada com Cristo, que odeia Jesus. E aí, talvez por isso, um comportamento inadequado. Por que a igreja em Corinto teve aquele comportamento criticado por Paulo? Cada um comer numa hora, cada um comer na frente do outro, alguns se embriagando. Por que a igreja teve aquele comportamento? Porque pessoas tiveram uma dessas reações que eu estou aqui compartilhando com você. Será que nós temos hoje ainda na igreja pessoas que participam da ceia, mas seguem Jesus de longe? Estão aqui meio como agentes secretos do reino de Deus. Ninguém sabe aonde você está, que você é crente. Você vem à igreja, toma a ceia, mas não tem um compromisso direto com Jesus. Senta com gente que nada quer com ele, e se algum dia for questionado, você também é um deles? Não, eu não. Não, eu nunca o conheci. Porque alguém reconheceu Pedro em volta daquela fogueira e disse, você era um deles.
Ele disse, não, eu não. Não, você está me confundindo. Não, eu não sou crente, não. Eu não sou radical, não. Eu sou moderninho, eu tenho outro pensamento. Não, eu não tenho compromisso assim com Cristo, não. De vez em quando eu vou lá na igreja, eu tomo aquele suquinho que eles dão, mas eu não tenho um compromisso com Jesus. A minha fé é muito frágil, meu relacionamento é muito tênue. Eu apenas o sigo de longe. Né? Eu o sigo de longe. E essa foi a reação de Pedro naquela noite. Se senta com os escarnecedores e não quer se envolver com as coisas de Deus. Não quer o envolvimento. Porque envolvimento significa talvez algum prejuízo. Envolvimento significa talvez perder alguma coisa. Se Pedro ali se identificasse como um cristão, alguma coisa ele temia acontecesse com a sua vida. Alguma coisa ele podia perder naquele convívio social. Talvez ele fosse simplesmente escarnecido, zombado, talvez ele fosse castigado, talvez fosse preso também. Não sabemos, mas ele teve medo de se comprometer, de se identificar. Ele teve medo de se envolver. Será que hoje a gente tem na igreja, nas igrejas, ainda pessoas que reagem à morte de Jesus assim, sem compromisso, sem envolvimento, sem dedicação, sem, de fato, proximidade, apenas assumindo um comportamento distante do Senhor? Mas há também, queridos, um quinto grupo que eu quero enumerar aqui. Ainda em Lucas, no capítulo 23. No capítulo 23 de Lucas, um pouco adiante do texto que lemos, a partir do verso 40 ao verso 43, está dizendo assim a Bíblia. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. De quem está falando a Bíblia? De um dos ladrões. Haviam dois ladrões ao lado de Jesus, não é? Alguns querem dar nome para os ladrões, né? A Bíblia não fala o nome deles. Alguns dizem que é o Dimas, que é o São Dimas. A Bíblia não menciona. Mas uma coisa é certa, tinham ali dois homens condenados à morte por delitos graves que cometeram, ao lado de Jesus, debaixo da mesma sentença. Eu não sei se você reparou, mas quando eu falei aqui do texto dos zombadores, em Mateus 27, 41 a 43, a Bíblia disse ali que os zombadores eram os sacerdotes, os escribas, os anciãos, e logo no verso seguinte disse, os ladrões que estavam com ele. Alguém reparou isso? Que o texto falava, os ladrões? Ou seja, os dois, a princípio, também zombaram de Jesus. A princípio, os dois escarneceram de Jesus. Como é a vida da gente, irmãos? A gente passeia por aí, a gente vem de uma história, a gente vem de um relacionamento e tantos outros que tivemos ao longo da vida e já falamos muita besteira nessa vida. Já zombamos de Jesus. Quantos de nós aqui talvez possam dizer, eu já zombei de Jesus, eu já zombei dos cristãos, eu já zombei da cruz, eu já falei que Jesus não tinha nada a ver. E isso pode ser que aconteça com qualquer um de nós, que tenha acontecido. E com os ladrões aconteceu a mesma coisa. Eles zombaram de Jesus. Mas acontece que um deles começa a ter um comportamento diferente. Um desses começa a ter uma reação diferente. Ele enxerga em Jesus algo que ninguém enxergou, que o outro ladrão não enxergou, que os sacerdotes não enxergaram, mas ele enxerga em Jesus algo diferente. E veja, eu concordo, era difícil enxergar algo diferente em Jesus ali. Porque o que você via na cruz, o que você vê na cruz? Você vê um homem ensanguentado, ferido, machucado, humilhado, pelado, despido. A Bíblia diz isso, né?
Então você vê o quê? Você vê um símbolo de fracasso. Você vê o símbolo de alguém que não deu certo. Como disseram os sacerdotes, pregou tanta coisa, agora está lá. Olha só, não deu certo o seu ministério, não deu certo. O que ele falava não se cumpriu nem na sua própria vida. Foi isso que disseram todos eles. Mas era difícil ver em Jesus alguém diferente. Só que esse ladrão ele viu, diante do fracasso, entre aspas, de Jesus, ele reconheceu ali um rei. Não tinha nada de rei para ser visto. Não tinha uma túnica bonita, não tinha um poder, não tinha súditos. Tinha uma coroa, mas era uma coroa de espinhos. Era uma coroa que lhe fazia sangrar na cabeça, uma área tão ensanguentada, né? Tão irrigada, vamos dizer assim. Qualquer corte que você tem aqui sangra a beça. Já teve essa experiência? Então ele está vendo alguém totalmente ensanguentado, uma coroa de espinhos, totalmente zombado, humilhado. Mas ele tem um momento de enxergar naquele pseudo-fracasso o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E sabe o que esse homem faz, esse ladrão condenado à morte, pecador, por merecimento, ele merecia estar ali. O salário do pecado é a morte. E a lei dizia também da pena de morte. E ele estava ali condenado, mas ele tem uma experiência diferente, porque ele tem uma visão diferente, ele tem uma reação diferente à morte de Jesus. Tem gente jogando sortes, disputando vestes, tem gente zombando, né? Tem gente admirado, que maravilha. Tem gente seguindo de longe, igual a Pedro. Mas tem um ali que começa a se render. Tem um ali que está se entregando, que está se desarmando de qualquer vaidade, de qualquer presunção. Tem um ali que está simplesmente abrindo mão de tudo aquilo que ele acredita, de tudo aquilo que ele pensou. E ele então se rende a Jesus. E ao render-se a Jesus, chega a repreender o outro que está do seu lado, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? E ele diz: olha, nós na verdade merecemos, é justa a nossa condenação à morte. Mas este aí não fez mal nenhum, está sendo condenado injustamente. E aí, em sua rendição completa a Cristo, ele volta-se para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Atribui a Jesus um reino. Mas que reino? Um homem ensanguentado, sem nada, sem dinheiro, sem veste, sem nada. Mas ele enxerga o reino. E eu sei que esse Jesus vai voltar. Eu sei que ele tem um reino. Ele vem reinar. E ele diz simplesmente: Senhor, lembra de mim quando o Senhor vier. Em nenhum momento ele desconfiou se Jesus viria ou não viria. Em nenhum momento ele olhou para a cruz e disse: esse é o fim de Jesus. Aquele ladrão teve mais fé do que muita gente hoje. Há muita gente que hoje está na igreja e não acredita que Jesus vai voltar. Há muita gente que hoje está na igreja e não tem esperança no estabelecimento do reino, como diz a Bíblia, que Jesus reinará e regerá as nações, como diz a palavra de Deus. Há muita gente que participa da ceia, mas que não acredita nisso. E a gente está diante de alguém aqui que se rendeu a Jesus e que confessou o seu reino, que acreditou nesse reino, acreditou nessa volta e diz: olha, só preciso que o Senhor lembre de mim quando o Senhor voltar reinando, voltar nessa situação totalmente diferente daquela que eu estou presenciando agora. E aí Jesus disse: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Esse foi aquele que se rendeu completamente ao Senhor. E esse foi aquele que foi recebido pelo Senhor no céu.
Não foram os sacerdotes, não foram os escribas e anciãos, não foi aquele centurião que se impressionou e declarou que ele era filho de Deus, mas foi esse ladrão. Foi esse ladrão que esteve com Jesus naquele dia no paraíso. Foi esse ladrão que inaugurou o paraíso, irmãos. Foi esse que se rendeu a Jesus. A pergunta para nós é: como é que eu reajo à morte de Jesus? Qual é a minha reação? Qual é o meu relacionamento? Eu estou preocupado com o que eu vou ganhar com Cristo, com o lucro que eu terei? Eu estou zombando dele através da minha total irresponsabilidade com a minha vida, com o meu comportamento? Será que eu sou aquele que apenas me admiro com as coisas que ele faz, mas não mudo a minha vida? Ou sou aquele agente secreto que o segue de longe e que tem vergonha muitas vezes de ser identificado com ele? Qual é a minha reação diante da ceia do Senhor, diante da morte de Jesus? Essa é a pergunta que cada um de nós vai responder para si mesmo. É uma reflexão interior para respondermos para nós mesmos. Ou será que eu sou aquele que simplesmente se rende? Eu não sei explicar muitas coisas, mas eu me rendo a esse que eu reconheço ser o Rei. Ser o Rei, não pelo que os meus olhos veem, mas pelo aquilo que me é revelado no Espírito. Estou diante de um Rei que voltará. E eu digo: lembra-te de mim, Rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É só o que Jesus quer ouvir de cada um de nós. É só o que Ele quer ouvir de mim e de você. Lembra de mim. Que essa seja a nossa reação diante de Jesus. Que essa seja a nossa reação diante da ceia e diante de um relacionamento com Deus. E Ele vai se lembrar de nós. E você estará com Ele no paraíso. Ele é o único que pode te levar para lá. Ele é o único que vai te acolher. Então participe da ceia com responsabilidade, sabendo muito bem o que está fazendo, reconhecendo muito bem, reagindo muito bem diante daquilo que é proposto. Lembrem de mim. Façam isto em memória de mim. Em nome de Jesus.